Voto do nazireado, um dos votos mais curiosos da Bíblia, e tudo sobre os seus regulamentos, agora no Crente em Pauta. Antes de falarmos sobre o voto, esse voto que é quase um trava-línguas, nazireado, precisamos entender o que era um nazireu. E quando nós olhamos para toda a história, nós entendemos que o nazireu era um termo usado para indicar uma pessoa que estava sobre um voto. E um voto especial, um voto de consagração a Deus por um determinado tempo. O voto do nazireado costumava ser um voto voluntário e tinha um tempo específico para terminar. Tirando o caso de Sansão. Sansão, ele foi um nazireu. E, nesse caso, a determinação veio do próprio Deus. E Sansão já nasceu com o objetivo de ser um libertador e já nasceu sob o voto porque o próprio Deus assim o fez. Isso quer dizer que ele estava ligado enquanto vivesse a esse voto. E vocês vão observar que era complicado, era um voto que tinha muitos regulamentos e curiosidades para o seu cumprimento. Então, muitos cumpriam apenas por um tempo determinado, mas Sansão estava preso a esse voto enquanto vivesse. Há casos na Bíblia também de algumas pessoas, alguns pais que fizeram dos seus filhos esse voto e também foram perpétuos. Agora, enfim, vamos para os regulamentos, que eram alguns bem restritivos. O primeiro era abstenção de vinho ou qualquer bebida fermentada. Podia ser vinagre de vinho, resumindo, nada que viesse da videira, nada que tivesse alguma ligação com a videira. Uva passas, não podia comer, nem podia beber nada que viesse da videira. Antes do segundo regulamento, eu quero te fazer um convite. Deixar o seu like. Você não sabe como esse gesto ele ajuda bastante o crescimento do canal. E também, se sentir à vontade, gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Agora, bora pro vídeo. Segundo o regulamento, era proibido passar navalha sobre a cabeça enquanto estivesse no voto. Deveria deixar crescer. E depois você vai entender o porquê. 3. Era proibido se aproximar de um morto, ainda que fosse da família. Se você estivesse dentro do voto, você não poderia ir. Você não podia nem tocar e nem estar nesse ambiente quando você olha o regulamento de Números, capítulo de número 6. 4. Se por acaso acontecesse um incidente, qualquer que fosse, e você estivesse perto de alguém, aquela pessoa viesse por incidente contaminar o seu cabelo, com sangue ou qualquer coisa do tipo, a verdade é que você estava contaminado perante o voto. E aí já fica até um spoiler sobre qual era o símbolo desse voto. Você deveria purificar o cabelo e depois de 7 dias deveria raspá-lo. O voto precisaria ser interrompido porque a essência da oferta, que era o cabelo, tinha sido manchado. Ficando assim, então necessário no 8º dia, lembra, no 7º você teve que raspar. No 8º dia, você precisaria trazer 2 pombinhas ou 2 rolinhas, uma para a oferta e uma para o holocausto, pois ele havia se aproximado de algo que, segundo o seu voto, era impuro. Ao fim do seu voto, era muito importante que o nazireu ele observasse alguns procedimentos especiais que envolviam o seu voto. Entre eles estava ali alguns sacrifícios, holocaustos, e tudo isso você vai encontrar em Números, capítulo de número 6, do versículo 13 ao 21. Depois de fazer toda a parte do sacrifício, toda a parte da oferta, ele deveria ainda raspar o seu cabelo, que consagrou, e o jogar no fogo que estava embaixo do sacrifício. Porque o cabelo, ele era o símbolo desse voto, como nós já falamos. Então, ao final, ele deveria raspar o seu cabelo, jogar ali debaixo e ali seria queimado em oferta ao Senhor e ali finalizando o seu voto.
Agora, quem foram os nazireus na Bíblia? Entre os que fizeram esse voto, nós temos um dos mais conhecidos, que é Sansão. E Sansão já nasceu sobre esse voto, como nós já falamos anteriormente. Então ele foi sim abençoado através desse voto. E o que muitos não sabem ou às vezes não entenderam ainda é que a sua força não vinha dos seus cabelos, e sim da ação do Espírito Santo que descia sobre ele. E você vai encontrar logo no finalzinho de Juízes, capítulo de número 13, versículo 25, que é o Espírito Santo que o movia a toda aquela força sobre Sansão. A verdade era que o cabelo dele era o símbolo do seu voto, como todo nazireu. Temos ainda como um suposto nazireu Samuel, e está lá em 1 Samuel, capítulo de número 1 ao versículo de número 11, que mesmo não sendo descrito como um voto do nazireado, vemos que a sua mãe fez o voto por ele. E era um costume, muitas vezes, os pais fazerem votos pelos seus filhos, e muitas vezes esses votos eram perpétuos, como nós podemos observar no caso de Samuel. Outro que acreditamos que foi o nazireu foi João Batista, e podemos descrevê-lo em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 15, em que ainda no ventre da sua mãe foi escolhido para uma grande obra e cheio do Espírito Santo. Até mesmo Paulo, nós podemos observar que aparentemente ele fez um voto parecido. Não que seria um voto do nazireado, mas vemos que Paulo também raspou a sua cabeça em determinado momento e entregou o voto. Não dizemos que não foi um caso do nazireado, porque não observamos os outros ritos ali sendo acompanhados da sua raspagem de cabelo. Hoje já não mais observamos esse tipo de voto, ficou restrito ali ao Antigo Testamento e o máximo ali no início do Novo, mas nunca mais a gente observou esse tipo de ação feita, até porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento e como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento, ele descia sob porção sobre aqueles que eram ungidos para determinada obra. No Novo Testamento, em Atos 2, esse Espírito já foi pairado e derramado sobre todos os cristãos para fazerem todos uma grande obra. Então não é mais um ato específico de alguém. Todos os cristãos devem se consagrar e se dedicar à obra do Senhor como mandamento geral para a igreja. Até porque seria impossível para um cristão hoje fazer um tipo de voto desse, já que não temos sacerdote, já que não temos todos os rituais, e nós temos um único sacerdote que é Cristo. Então, tudo hoje está ligado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, tenha te ajudado a alcançar mais conhecimento bíblico, e eu te espero no próximo Crente em Pauta. Bravo demais! Misericórdia, tem que ser assim, porque senão